Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Linha de Frente, essa edição especial que inaugura, estreia um novo modelo de fazer o noticiário político, um modelo em forma de debate. Queremos aqui trazer os importantes agentes públicos, os homens que estão definindo os rumos da Bahia para começar, até 2018, a debater com você, a tratar com a sociedade, a dialogar com os cidadãos, os rumos que o Estado da Bahia vai levar e, sobretudo, na próxima eleição. A sucessão para o governo parece que vai ser quente. E temos aqui dois representantes que são ilustres, podem muito bem falar sobre política na Bahia, na capital e no interior. E temos a presença de Alan Sanches, deputado estadual, ele que é dos Democratas e é vice-líder do bloco PV Democratas na Assembleia Legislativa. E para debater com ele, o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado Joséildo Ramos. Eu agradeço a presença dos dois, é muito bom ter vocês aqui e saber que vamos ter uma hora de conversa com o cidadão para tratar dos temas relevantes para a Bahia. Primeiramente, bom dia, Alan Sanches, que está lá na ponta esquerda, mas ele não tem nada de esquerda, já chegou aqui avisando que é um legítimo democrata. Seja bem-vindo, Alan Sanches. Bom dia a todos, obrigado, Pablo, pelo convite aqui, cumprimentar o companheiro aqui, o amigo Joséildo. Nós sempre falamos lá na Assembleia e onde nos encontramos que o debate não é nada contra a pessoa, é sempre o debate das ideias. Quando a gente sai ali do plenário, muitas vezes com debates calorosos, mas o debate é sempre na base das ideias, o que ele acredita, o que eu acredito, o que o nosso grupo tem feito pela Bahia e o que o grupo dele também tem feito pela Bahia. E aqui é o que teremos ao longo dessa próxima hora, um debate de ideias em alto nível, porque todos os dois são políticos experientes e que têm muito a falar. Joséildo Ramos, ex-prefeito de Alagoinhas por 2 mandatos, deputado estadual no 2º mandato. Seja bem-vindo, é um prazer te receber aqui, Joséildo. Bom dia a todos que nos assistem. Eu quero parabenizar o Linha de Frente e a você, Pablo, que é nosso conterrâneo. Encontrá-lo, para mim, é uma satisfação. Quero também felicitar e me congratular com Alan Sanches, que é um companheiro nosso da Assembleia. E nós estamos aqui, eu acho que, fazendo parte do trabalho que todos devem fazer, um trabalho de pedagogia cidadã. É um trabalho que trabalha a política na sua essência e trabalhando ideias que são de interesse de toda a comunidade baiana. Perfeito, Joséildo Ramos, Alan Sanches e você. Estamos juntos aqui na live no Facebook do Aratu Online, sempre inovando, trazendo noticiário político em alto nível. Vamos começar o debate. Eu quero trazer o primeiro tema de hoje, que é falar sobre contas públicas, sobre orçamento. O governador Rui Costa esteve aqui sentado aí, justamente onde vocês estão, e falou nessa semana sobre um ajuste de contas que fez com que o governo do estado pudesse chegar ao final desse difícil ano de 2017 com contas equilibradas e podendo pagar, inclusive, o 13º seu funcionário público. Alan Sanches, eu te pergunto, você que faz parte da vice-liderança da minoria lá, da oposição, isso é um sinal de que o governo está indo bem, esses números da economia, do planejamento, do orçamento que o governo está apresentando? Não, não vejo assim não. Eu vejo uma forma de tentar ludibriar e enganar a verdade. Porque a partir do momento que você tem os hospitais aí querendo fechar as portas, nós tivemos aqui, Pablo, o Hospital de Juazeiro tem um mês, por falta de pagamento. Nós tivemos o Hospital de Itaparica, por falta de pagamento, ia fechar as portas que os funcionários não aguentavam mais. O Hospital de Mairi, mais uma vez também fechando as portas, porque tinham 3 meses os funcionários sem receber salários. E por aí vão. Tem a notícia dessa semana, porque isso não acaba. A falta de pagamento, o atraso do pagamento do governo do estado é grande. Essa semana, nós estamos aí, o Sindicato dos Médicos, inclusive, passaram a notícia que o Otávio, o hospital ali, Manuel Vitorino, diminuiu sensivelmente a quantidade de cirurgias. Tem 2 meses os médicos sem salários. Nós temos ali de frente, ali ao lado do Hospital Santa Isabel, o Hospital Carvalho Luz, que tem 21 dias que não interna ninguém, porque também não recebe os salários, e os funcionários fizeram uma carta à CESAB, ao secretário de Saúde, informando que uma demissão coletiva. Aí disseram que não era coletiva. 4 médicos diaristas pediram demissão por falta de condições de trabalho. E aí a gente vai poder discorrer aqui diversos temas. Então, eu não posso acreditar que você está conseguindo, que o governo do estado tem conseguido
pagar efetivamente suas contas quando estão aí sendo noticiados. Isso aí não é coisa de oposição, de siri na lata, quando falam. Os dados estão aí. A falta de pagamento do governo do Estado, posso falar na parte da saúde, posso falar na parte das estradas, é a falta de orçamento. Ele está querendo, o governador Rui Costa, ele pode estar querendo dizer que vai pagar os servidores, vai pagar o 13º, porque em comparação com o restante dos estados, eu estou pagando os servidores. E como é que está a nossa saúde? Você que está aí nos acompanhando, você que está nesses estados, nesses municípios que eu falei, de Juazeiro, de Itaparica, de Santo Antônio de Jesus, de Mairi, dessa região toda, você está sendo bem atendido? Você acha que melhorou a qualidade de saúde? Aí eu posso discorrer aqui por diversos temas. Deputado Alan Sanches, que inclusive é médico, está falando, trouxe o tema saúde. Eu queria saber do deputado Joséildo Ramos, ele que é líder do PT na Assembleia. Deputado, o governador vai fazer uma série de inaugurações agora no interior, mas em contraponto o deputado Alan Sanches está falando sobre fechamento de unidades. Não é uma contradição isso? Bom, eu vou falar primeiro sobre o tema, na forma como você introduziu a questão. Olhe bem, quando o ex-governador Jacques Wagner começou a governar a Bahia, naquela época, o endividamento do Estado em relação à sua a receita corrente líquida era de 1,2. Hoje é de 0,47. Então, o poder de alavancagem do Estado da Bahia é imenso, mas nós estamos atravessando dificuldades na compreensão política, nesse momento da macropolítica nacional. Tanto é que nós temos um empréstimo, a Bahia pode tomar empréstimo, nós temos um empréstimo do Banco do Brasil de 600 milhões, onde o DEM, em nível nacional e em nível estadual, tem interposto uma série de gestões para evitar que esse dinheiro, que é de direito, que é do poder de alavancagem econômica do Estado da Bahia, chegue para que os investimentos continuem. E eu quero falar do ponto de vista dos investimentos no Estado da Bahia, em valores relativos, ou seja, a comparação de 1,8 bilhão de reais que a Bahia está investindo no governo Rui Costa em relação ao seu orçamento geral do Estado, ele está em primeiro lugar quando comparado com todos os estados do Brasil. Em valores nominais, só é menor do que o estado de São Paulo, mas em termos relativos é o estado que mais investe. Obviamente que a saúde pública, não só no estado da Bahia, mas em todos os estados da nossa federação, através do SUS, que é uma lei extraordinária, moderna, democrática, ele se traduz no subfinanciamento da prestação dos serviços públicos de saúde nos 3 níveis do Estado brasileiro. Então, existem problemas aí, mas, por exemplo, agora, os professores, os trabalhadores em educação receberão em torno de 10%, num cenário como esse, sem salários atrasados. A Polícia Militar vai receber salários atualizados em torno de 6% a 8%, numa movimentação do governador Rui Costa. Só tem 6 estados, dentre os 26 estados e o Distrito Federal, que está gozando desse privilégio. Então, eu quero falar da macropolítica nesse primeiro momento, para depois, de maneira tópica, a gente tratar de assuntos setoriais. Então, abordando o seu primeiro tema, eu acho que a gestão fiscal do Estado da Bahia é invejável em relação a essa crise mastodôntica que a gente está passando. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, o governador Rui Costa está fazendo o dever de casa. Mas você falou sobre a contradição. Sim, saúde, inauguração de novas unidades, policlínicas no interior da Bahia, hospitais regionais. E o deputado Alan Sanches traz aqui agora informação, ele que é médico, informação de que unidades estão sendo fechadas, sobretudo na capital. Veja só, aí depende do olhar que se tem sobre essa questão. O governador Rui Costa está tomando um caminho que eu considero arrojado, mas isso vai desconcentrar a oferta de serviços especializados nas grandes cidades, a exemplo de Salvador. Então, a regionalização da saúde é uma realidade, desde Jacques Wagner até agora,
com a inauguração de hospitais territoriais, regionais. Então, nós estamos a passos largos para a desconcentração, portanto, para conferir maior comodidade àqueles que demandam os serviços públicos de saúde. Obviamente que isso tudo está na esteira de um nível de dificuldade que é nacional. Então, não poderia ser diferente na Bahia, mas eu acho que Rui Costa está atravessando essa tormenta com as melhores possibilidades que ele tem. Perfeitamente, vocês ouviram aí o deputado Joséildo Ramos, ele que é líder do PT na Assembleia Legislativa, debatendo aqui com o deputado Alan Sanches, vice-líder do bloco DEM-PV. O deputado Joséildo Ramos, Alan Sanches, mencionou aqui agora há pouco um rumoroso empréstimo que não teria vindo, teria sido publicado no Diário Oficial e não teria vindo para a Bahia até o momento. Inclusive, Eduardo, eu tenho umas imagens aí da reportagem publicada agora no Aratu Online, agora de manhã, com o líder da maioria, Zé Neto. Ele faz críticas contundentes, DEM, PSDB, PMDB. Ele diz que, Alan Sanches, ele diz que não podem esses partidos reclamar de nada do PT. E em algum momento aqui da reportagem ele fala sobre o empréstimo. Olha o que ele diz aqui, ó. Vocês estão segurando o empréstimo de 600 milhões de reais do Banco do Brasil, vocês estão aí a perseguir o Estado. E fala sobre segurança pública e estradas, ainda menciona aqui a turma de Netinho, o ACM Neto. Alan Sanches, o DEM estadual, o DEM municipal, tem alguma coisa a ver com esse empréstimo ainda não ter vindo para o povo da Bahia? Pablo, parece brincadeira, né? Ele não faz o dever de casa, ele não consegue ajustar as suas contas, ele acha que pagamento de salário, isso é satisfatório para um governo de Estado. Eu acho que a partir do momento que você fica inaugurando UPA em Jequié, a UPA tipo 2, só em Salvador, todas as 9 que nós temos, e foram inauguradas 8 com a ACM Neto, são tipo 3, mas aí faz aquele folclore todo, aquelas inaugurações maravilhosas, uma UPA tipo 2. E daqui a pouco, você tem a certeza, apesar da primeira-dama ser de lá, vai ficar com um olhar carinhoso para ali, daqui a pouco também está com um problema de pagamento, que é assim que faz. O governo do PT, ele tem essa mania de abrir espaços, abrir serviços, e ele não consegue manter porque ele não paga. Ele não faz o dever de casa. Nós temos aqui, eu batalhei muito pelos mutirões de cirurgias para voltar, eles voltaram, mas o que acontece? Ele não paga. A partir do momento que ele não paga, as pessoas não conseguem manter os serviços abertos para não fechar, para não criar problema, nem brigar com a CESAB, que é poderosa. O que eles fazem? Eles diminuem, começa a diminuir. Você, como o gestor do hospital, a quantidade de cirurgia, bora dizer aqui, fazer um número, logo um número real, 300 cirurgias que um hospital, por exemplo, o Hospital Salvador, faz 300 cirurgias para o Hospital Salvador. Quando chega, ele não interna os 300, porque ele não tem condição de manter pagamento dos médicos, manter o pagamento dos funcionários, ele não consegue pagar os insumos. Então, dessa forma, diminui. Aí eu trago para você, por que será que a regulação é tão conhecida como a regulação da morte do governo do PT? Por que será? Porque a partir do momento que os prestadores de serviço, eles não estão recebendo seus recursos, o que acontece? Diminui. Ele não vai dar a vaga, as pessoas estão aí enfileiradas, centenas de pessoas enfileiradas, muitas chegam a morrer sem ser reguladas, porque ele não paga o prestador de serviço. Ele não pagando o prestador de serviço, Pablo, as pessoas não vão internar. Deputado Joséildo, desculpe interromper, deputado Alan Sanches. Deputado Joséildo, está havendo algum problema de pagamento mesmo com a Secretaria de Saúde do secretário Fábio Vilas Boas? Olhe bem, primeiro eu vou enfrentar o tema, como você colocou, e o deputado Alan Sanches tocou num outro assunto, eu vou voltar a esse assunto. Então, para ficar fiel à sua pergunta, para a gente entrar no tema que você colocou, eu quero dizer o seguinte: nós temos um governo ilegítimo que é fragilizado em nível nacional e que está fazendo uma série de reformas que vai prejudicar profundamente o povo brasileiro, principalmente a massa trabalhadora em nosso país. E que está sendo denunciado, e a denúncia passa pelo Congresso, e como barganha, o DEM coloca claramente: você precisa dos nossos votos, mas se liberar o dinheiro para a Bahia, nós não daremos apoio. Isso não foi desmentido, nem pelo presidente
Isso foi uma palavra feita pelo senador Otto Alencar, que tem demonstrado muita responsabilidade no cumprimento do seu mandato. É uma pessoa séria. De viva voz, ele disse isso a todos os canais de informação da Bahia. Não foi desmentido. Então, é aquela antiga política do quanto pior, melhor. Eu me lembro, antes, eu fui prefeito 8 anos. Antigamente era assim, eu era prefeito de oposição, só tinha 7 prefeituras do Partido dos Trabalhadores, quando eu comecei a ser prefeito de Alagoinhas. Nos 8 anos, eu só fui recebido, porque era de oposição, uma vez por Paulo Souto. Ele era o governador, eu tenho dito, sempre fui recebido com a cordialidade extraordinária, mas com a mesma cordialidade me foram negados todas as demandas que eu fiz para uma das mais importantes cidades da nossa querida Bahia. Então, eu estou querendo dizer que existe, de fato, essa queda de braço, na mais rasteira que possa vir a ser conceituada a política no estado da Bahia. Porque eu acho que, resguardadas as diferenças ideológicas, as atitudes deveriam convergir para melhorar a qualidade de vida dos baianos. Agora, voltando à sua... Só para fazer uma parte que é necessário, o deputado Alan Sanches não gostou das declarações do senhor, fez aqui um sinal de que não está concordando. Eu gostaria só que ele pudesse falar como réplica nesse momento. Tudo bem. Não concordo. Eu acho que microfone e papel aceita tudo. Como eu estou do lado aqui, eu tenho realmente que retrucar, porque absolutamente nenhum político, liderança política do Democrata, jamais teria até força política para barrar um empréstimo legítimo para o Estado da Bahia. Nós queremos o desenvolvimento. Mas o que nós sabemos é que Dilma, a presidente que estava aí, que destruiu e colocou o Brasil nessa situação que nós estamos, inclusive o governo da Bahia está, por causa dela, que ela não teve condições, pulso, nem condições políticas, nem econômicas para manter o Brasil no rumo certo, tanto é que foi retirada por falta de apoio política. Ela não liberou o BRT, que você sabe, Pablo, esteve aqui em 2013, assinou que ia liberar, mas por que não liberou? Perseguição política ao prefeito Assemineto, no início de sua gestão, não conseguiu implantar o BRT, e que vai sair agora, a contragosto do PT, do governador Rui, que só pensa, acorda, dorme pensando no Assemineto em 2018. Ele acha agora que tem que dizer, olha, baianos, vocês sabem que quem não quer, eu não estou conseguindo tapar o buraco, que tem 8 anos aquela estrada 026, Santo Antônio de Jesus, Eliso Medrado, Vazedo, Amargosa, tem 8 anos daquele jeito, e ele quer dizer que é um empréstimo que o DEM está segurando. Ele não tem condições políticas para liberar, aí é um problema dele. E eu digo, inclusive, que sabe o respeito, o carinho que eu tenho ao senador Otto Alencar, mas foi desmentido, sim. Apareceu o contraditório, inclusive o deputado Paulo Aze apresentou o contraditório, se colocou à disposição para levar o governador, levar quem quisesse, para tentar intermediar, não foi procurado. Outros deputados também federais, o Zé Carlos Aleluia, todos. Então, apresentou o contraditório. Agora, tudo que está acontecendo na Bahia, a falta do pagamento, que não sou eu que digo, Pablo, estão estampados aí as notícias pela imprensa, a falta de pagamento ao gestor. Estou falando muito na área de saúde, porque isso é crítico, é muito importante. A saúde é muito importante e ele não dá a devida atenção à saúde. Fica abrindo para criar factoide, vou abrir mais uma unidade e não paga. E não paga e vai fechar de novo. Esse é o deputado Alan Sanches, hoje no Democratas, ele que já foi correligionário do Otto Alencar no PSD, já foi eleito, reeleito, inclusive, deputado pelo PSD. Agora eu vou no deputado José Ildo, porque o deputado Alan Sanches falou aqui sobre a Dilma Rousseff, a ex-presidente Dilma Rousseff, não gostar de Salvador, ter barrado o BRT. É verdade isso, José Ildo Ramos? Olha, ele falou algumas coisas e eu quero até parabenizá-lo porque ele falou uma verdade. Ele disse que a presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment, em primeiro lugar, por conta de uma questão política. Então, olha aí, ó, verdade. É verdade. Ou seja, ele está assumindo que foi um golpe. Ela foi inábil politicamente. Não. Você, para governar,
você tem que ter... Você aguarda um pouco. Inábil politicamente. Não foi golpe, eu não disse que foi golpe. Vamos permitir o deputado José Hildo terminar. Se você me permitir. Concluir o raciocínio. Pode ficar tranquilo que eu vou ficar aqui lhe ouvindo. Eu gosto de lhe ouvir, mas eu gostaria que É você... recíproco. Pronto, então ouça um pouquinho. Veja só, Alan, eu quero lhe dizer que você, vou repetir o que você disse, ela não teve condição política de ficar. Portanto, o julgamento, ele foi um julgamento político. Pronto, lógico. Você está ratificando o conhecimento da maioria da população brasileira que a presidente Dilma sofreu um golpe parlamentar, jurídico, parlamentar e midiático. Agora eu vou comprovar por quê. Antes do senhor comprovar, eu vou pedir uma pausa, porque vamos entrar ao vivo aqui na TV Aratu, canal 4.1 digital, para chamar justamente essa live importante. Temos dois personagens importantes que estão falando sobre política nacional, local e sobre eleições de 2018. A gente volta ao vivo com vocês daqui a pouco. Olá, você que está assistindo o Mundo Disney aqui ao vivo pela TV Aratu, canal 4.1 digital. Te convido para acessar o facebook.com/aratuonline. Vamos falar de política e esses dois que estão aqui sabem muito sobre política. São eles o deputado estadual Alan Sanches, do Democrata, ele que é vice-líder do Democrata e do PV, e o deputado estadual José Hildo Ramos, ele que é líder do PT na Assembleia Legislativa. Estão debatendo aqui em alto nível sobre o seu futuro, sobre o meu futuro, o futuro de toda a Bahia. Venha comigo no Facebook do Aratu Online, acesse aí, curta e vamos debater sobre política. Voltamos agora pelo Facebook do Aratu Online. Pronto, voltamos agora ao vivo pelo Facebook do Aratu Online. Eu tive que interromper o deputado José Hildo Ramos, mas ele tem a palavra, ele continua respondendo a Alan Sanches, do Democrata. Pois bem, então, Alan, por que eu estou dizendo de que efetivamente se constituiu um golpe? Do ponto de vista do rito, do ponto de vista da constitucionalidade do rito, tudo se seguiu conforme manda o figurino. Tudo. Presidência do presidente do STF, no processo, tudo direitinho. Cuidaram da casca, cuidaram da estrutura, mas não enfrentaram o mérito da questão. Até hoje não restou comprovado que a presidente Dilma, uma mulher honesta, ela cometeu qualquer crime de responsabilidade, que seria o único objeto da retirada dela do poder. E nós estamos vendo aí o que é que aconteceu. Não. A presidente Dilma não quebrou esse país. O Fernando Henrique Cardoso, lá atrás, ele fez com que o Brasil tivesse que cometer um default por 3 vezes, porque quebrou nos seus 2 mandatos, e um deles conseguido, todo mundo sabe como, da maneira como estão se reeditando a rejeição das denúncias do atual presidente. Então, eu quero dizer de que concordo com você, daquilo que você falou, ela não teve condições políticas para não entrar no jogo que está acontecendo agora, e por conta disso, e outra, nós não estamos vendo as lideranças do DEM, do PMDB e do PSDB baianos dizer alguma coisa para manter. Por que estão mantendo esse presidente aí? Por que não aceitaram as denúncias que foram feitas no Congresso Nacional? Ele teria que comprovar e sair ileso, passando pelo rito. Protegeram ao sabor da retirada de uma série de conquistas nas políticas públicas sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, todos os programas sociais que nós conhecemos e nos acostumamos a partir da maior transferência de renda de que se teve notícias por 14 anos ininterruptos em todo o mundo moderno, na história recente da política. Então, aqui na Bahia, os deputados lá votam e voltam para a Bahia de maneira silenciosa e envergonhada
porque estão mantendo um presidente que foi denunciado como chefe de quadrilha, juntamente com seus asseclas, mas eles não têm dito isso publicamente, que estão a defender essas coisas lá no Congresso Federal. Esse é o deputado petista Joséildo Ramos. Eu vou perguntar a Alan Sanches, aproveitando o que o Joséildo acabou de falar, se o prefeito de Salvador, Assemineto, que é um aliado do senhor, ele realmente apoia o presidente Michel Temer, ele está ao lado do Michel Temer e vai receber o apoio do PMDB para a candidatura, uma possível candidatura a governo do estado da Bahia. Já tem a chapa definida? Quem será o vice do Assemineto? Ele vai ser realmente candidato a governador? No momento certo, você tem a certeza, Pablo, que isso será anunciado. Mas antes de responder a sua pergunta, eu só queria complementar aqui o que eu disse. Primeiro que a gente tem que acabar com esse discurso. O PT tem mania desse discurso, dizer governo golpista, governo ilegítimo. Isso tem que acabar, tem que assumir. Isso aí é passado, já passou, ela não teve condições populares de manter, porque aqueles movimentos que eu, aos meus 49 anos, nunca tinha visto aqueles movimentos na rua, tirando sai, fora Dilma, porque ela não conseguiu o apoio popular e político, só para complementar. Então, a população não queria a Dilma mais lá. Isso é claro, basta você olhar aí, buscar aí no Facebook, no Google, na imprensa, onde quiser. A população queria que ela saísse. Agora, só aproveitando, desculpe interromper, deputado Alan Sanches, em termos de população, de popularidade, a popularidade do presidente Michel Temer hoje está em níveis rasteiros, é a pior, inclusive, do que a de Dilma. Como é que a gente pode explicar isso? Concordo com você. Eu acho que, primeiro, vou falar não só como político, mas como cidadão. Eu acho que, a partir do momento que existem várias denúncias no governo de ministros que foram da época de Dilma, da época de Lula, que tiveram enriquecimento nessa época, que estão respondendo, essas pessoas contaminam o governo. Não é a figura em si do Temer, mas é do seu governo, que essas pessoas vão ter que, em algum momento, ter que responder. Mas o Joséildo traz uma coisa, e só fala do DEM. O pessoal que apoia, deputado que apoia o governo do PT, votou também com ele, porque ele não fala também que tiveram... o Cacá Leão votou, o Carleto votou também com o Temer, é o filho do vice-governador apoiando. Como é que a gente só fala do DEM, do DEM? Mas eu digo, Pablo, sabe por que só fala do DEM? Porque estão tremendo com 2018, de enfrentar a figura querida, popular, preparada do Assemineto. Esse é o problema. Por isso que o que acontece de ruim no governo, essas mortes, a insegurança, entendeu? Os índices de insegurança batendo o Brasil. Eu nunca tinha visto isso mais uma vez. Os índices de segurança da Bahia batem no Brasil. Aí qual é o questionamento? O levantamento feito da insegurança não é dessa forma. O número de crimes não é esse, é aquele, porque foi calculado assim. Pelo amor de Deus, isso foi feito a nível brasileiro e a gente também vai colocar a culpa da insegurança de você, cidadão, que está nos acompanhando, a sua insegurança, que você não consegue sair de casa 9 horas da noite, que você tem medo do assalto, do estupro. Então, isso aí é o quê? É do DEM e nós não somos o governador do Estado. Deputado Joséildo Ele tinha que responder Ramos, isso. A segurança pública é realmente o principal calcanhar de Aquiles do governo do Estado atualmente? Vou lhe falar sobre isso agora. Mas antes, mais uma vez, o deputado Alan Sanches sai pela tangente e não respondeu o que você perguntou. Você perguntou para ele como é que seria esse novo embate, se o povo do DEM, do PSDB e do PMDB da Bahia, estão apoiando este presidente. Vocês não dizem se estão apoiando essas reformas que os nossos deputados daqui, dessas 3 siglas, estão votando contra o interesse maior da população brasileira. Vossa Excelência não enfrentou essa parte da pergunta. Eu também tenho... Vou responder. Só um minuto. Eu também gostaria de ouvir isso. Pois bem, acontece que... O que está acontecendo hoje? Nós temos, hoje, uma Polícia Federal que passou a funcionar depois do governo Lula, dos 2 governos. Não funcionava. O Ministério Público, que era um adereço antes do governo Lula. Então, toda a estrutura de aprofundamento, de averiguação de malfeitos, independente de quem os tenha cometido,
Então, passou verdadeiramente a funcionar a partir dos governos do PT. Eu disse que os deputados aqui, de maneira silenciosa e envergonhada, estão sendo omissos e não estão se posicionando. Por exemplo, está aí no prelo a possibilidade de venda, de privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, inclusive com o projeto de terceirização e da reforma trabalhista. Se o governo federal quiser, sequer concurso para aferir o mérito de quem vai entrar nessas carreiras que antes eram supremamente demandadas por qualquer brasileiro, vai ocorrer. É a precarização do mundo do trabalho que está sendo patrocinado por esse governo e votado por esses que estão votando contra a sociedade brasileira. Eu gostaria de ouvir esse nexo. Como é? Você não respondeu se o Neto será candidato, é bom que responda, se quiser, obviamente. E também, quem serão seus aliados? Lembrar que o PMDB da Bahia protagonizou a maior apreensão de dinheiro viva neste país e a 7ª maior no mundo, e que era unha e cutícula do prefeito da cidade, a principal liderança. Para concluir essa Que fala... foi ministro de Lula e Dilma. Gedel Vieira Lima, estamos falando sobre ele. Para concluir, deputado Joséildo, segurança pública, Sim. que é um tema importante que todo mundo quer saber aqui, estão perguntando aqui na live. Então, a segurança pública, voltando àquela época em que eu passei 6 anos dos meus 8 anos na qualidade de prefeito, interagindo com esse problema, que era um problema atávico em relação ao Estado da Bahia e ao Brasil como um todo. Por exemplo, como era o equipamento da Polícia Militar naquela época? Como eram os investimentos em inteligência para a segurança naquela época? Na saúde, quantos leitos de UTI a Bahia tinha? 300 e poucos leitos. Quantos tem hoje? Então, é uma comparação. Eu não quero trabalhar determinados detalhes, perdendo a essência do que é macro, do que resolve essas questões. Então, eu acho que o Brasil passa inteiro por uma crise de segurança. Existe, sim, deputado Alain, diferenças na aferição dos dados, e isso foi colocado formalmente para quem fez todo aquele trabalho, a ONG que fez aquele trabalho. Então, não foi nada escondido, não há subterfúgio nessa situação, quero lhe dizer. E a Bahia, evidentemente, hoje tem equipado, tem investido e tem uma condição material e operacional que nunca tivemos. Agora, a violência decorre da ausência de um plano nacional de segurança, da fronteira seca, que é uma peneira há muito tempo. E o Estado entra onde isso? Entra onde aí, Joséildo? Qual é a participação do Estado com a segurança? Você está falando muito, está levando para fora da Bahia, mas tem que trazer para aqui. E aqui na Bahia, o que é que o secretário de Segurança está fazendo? Veja bem, quem está no... Pode fazer a parte. Não, mas eu não lhe conferi a parte. Mas é que eu tomo a parte mesmo assim. Mas não... Como é que a gente... Vamos, É um debate. vamos tentar levar um debate. É um debate que tem um mediador. Você está se agoniando. Não, você estou querendo fazer uma coisa mais é calorosa. É bom, não, isso. Tudo bem, É bom, mas pelo menos não assalte a palavra. Estamos em alto nível aqui, vocês estão vendo. Antes do deputado responder, eu quero fazer uma menção a muita gente que está assistindo essa live. Olha aqui, eu vou conectar para vocês verem a quantidade de comentários, a quantidade de perguntas que estão fazendo, e os deputados estão acompanhados por seus respectivos assessores. Eles vão repassar com certeza as perguntas. Todos dois são atuantes em redes sociais. Temos Éder Oliveira Tchê, Elber Xavier, Marcos Alves, Maristela, Marcos Alves de novo, Alessandra Santos, todo mundo participando. E agora quem começa a assistir, obrigado pela audiência, pelo prestígio, é o brilhante assessor de comunicação do governo, Diego Mascarenhas, muito atuante e sempre curtindo nossas lives. Parabenizo aqui toda a TV Aratu e realmente eu concordo com você, Diego. É importante para fortalecer a democracia. Eu vou ler só mais uma mensagem aqui, a mensagem do César Marques, que está nos acompanhando. Olha aqui, o César Marques fala sobre a saúde, gostaria de saber do deputado qual seria a solução, se empresas terceirizadas, se a solução é mudança, inauguração de policlínicas no interior da Bahia. E ele diz aqui que a Prefeitura de Salvador vai endividar o município em quase 3 bilhões, é o que diz aqui o César Marques. E eu vou repassar a pergunta para Alan Sanches. Obrigado, viu, César, pela audiência, pela participação. A Prefeitura de Salvador que diz que tem em caixa R$1,5 bilhão. Eu não sei de onde ele tirou
essa informação de dívida de 3 bilhões. Alan Sanches, a pergunta que o governo, os aliados do governo, estão se fazendo para toda a sociedade nos últimos dias. A Semineto vai realmente ser candidato a governador no ano que vem? Não tenha dúvida disso, Joséildo. Se você precisava dessa minha resposta, a resposta está tendo. A Semineto será o nosso candidato do Democrata, da base da oposição ao governo, eu não tenho dúvida disso. Não é um desejo dele, mas é um desejo da população que tem o convocado para isso, para resolver o problema da saúde, essa insegurança infeliz que até hoje o Estado não conseguiu resolver. Então, eu nunca vi, eu digo ali na região do Recôncavo, na região do Sertão, assaltos, destruição do... Hoje, os municípios não têm condição de mais ter posto do Banco do Brasil, de Caixa Econômica, pela insegurança. Então, os municípios eles não conseguem mais ter um posto bancário pela insegurança. Então, não adianta nós ficarmos fugindo para Brasília, querer chamar o governo Temer, a gente tem que discutir aqui a Bahia. E eu digo, devido a esse chamamento público da população, a Semineto, eu não tenho dúvida, não vai se furtar a enfrentar, mais uma vez, o voto popular. E eu não tenho dúvida que tudo isso que a gente está discutindo aqui será resolvido. Não é num passe de mágica. Porque eu posso dar um exemplo de como ninguém acreditava que ele, porque era o discurso do PT na época, que Neto não ia conseguir fazer nada, porque o Neto era oposição ao governo do Estado, era oposição ao governo federal. E ele conseguiu, primeiro, resolver as suas contas. O maior concurso público na área de saúde, a convocação de mais de 4 mil pessoas foram chamadas no concurso dessa secretaria do ACM Neto, o Zé Antônio Rodrigues. Nós tivemos avanços assustadores, muito maiores do que o governo do Estado. Então, eu não tenho dúvida, o Hospital Municipal, com leitos de UTI, com cirurgias, com Hospital Day, com ambulatório, nós vamos conseguir entregar com recursos próprios, Pablo. É um hospital, o primeiro hospital municipal de Salvador, com recursos próprios. E o governo do Estado acha que a gente não sabe fazer o dever de casa. Eu não tenho dúvida que o ACM Neto será o candidato. Terminando o seu questionamento anterior, que você falou como é a chapa só é montada na época. Eu sei que a cabeça de chapa é o ACM Neto, e as pessoas que quiserem agregar, e eu tenho certeza hoje aqui, a gente quase um ano, eu não tenho dúvida que aliados hoje do governo do Estado estarão no nosso palanque. Pode gravar isso aí, que aliados do governador hoje estarão no nosso palanque. Esse é o deputado Alan Sanches, vice-líder do bloco parlamentar DEM-PV na Assembleia Legislativa, debatendo aqui com outro grande nome, o deputado Joséildo Ramos, líder do PT na Assembleia Legislativa. Estamos falando sobre temas como segurança pública, estamos falando sobre saúde, estamos falando sobre educação. Eu quero falar rapidamente sobre turismo e negócios. Praticamente de forma simultânea, o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa anunciaram 2 centros de convenções para a capital. Eu, como morador da capital, como pagador de impostos aqui, eu fico muito feliz com esse tipo de disputa, porque são 2 equipamentos importantes. Se os 2 ficarem construídos praticamente ao mesmo tempo, é a população que vai ganhar. A pergunta que eu repasso para Joséildo Ramos, representante aqui do governador Rui Costa: qual desses equipamentos ficará pronto primeiro e qual será melhor aproveitado pela população, Joséildo? Eu acredito que são 2 concepções diferentes para o mesmo tema. E esse assunto apareceu repentinamente no processo de disputa política a partir da Prefeitura Municipal de Salvador. E Salvador, como qualquer outro estado, nas suas capitais, comportam mais de um centro de negócios, mais de um centro de convenções. E, às vezes, tem atitudes que não precisa nem... Vou voltar para esse tema, mas quero exemplificar, e parabenizei, deputado Alan Sanches. Obrigado. O prefeito ACM Neto, vou fazer agora de frente, uma ação que ele fez muito importante. Liberou o metrô para o governo do Estado. No momento em que ele liberou o governo do Estado, aquilo que a gente aprendeu a chamar de ferrorama, metrô calça curta, passou a ser o orgulho dos baianos, pelo enfrentamento que Wagner deu e que Rui vem dando a esse equipamento, e aí demonstra
que não se pode ficar vinculado tão somente naquela região do atual centro de convenções que está desativado. E o eixo da movimentação se move para onde a mobilidade urbana de Salvador, que era a penúltima de todas do país, passou a ser a quinta melhor em apenas 2 mandatos e meio. Então, observe o que é Salvador hoje em termos de mobilidade urbana, e isso vai fazer com que o Centro de Convenções do Governo do Estado, que tem uma aplicação diferente, uma ótica diferente daquilo que foi anunciado pelo prefeito de Salvador, tem seu lugar, vai ter seu centro, mas a Bahia vai ter o Centro de Convenções. Eu tenho a impressão que o da Bahia deve ficar um pouco mais de tempo, porque um centro de convenções para a dimensão do Estado da Bahia não se faz com 100, 123 milhões de reais. É muito mais recurso. É um centro que tem que ter sustentabilidade, tem que ter hotelaria presente, comércio presente, com shopping center também, e negócios empresariais também. Tudo isso presente para que dê sustentabilidade no centro de convenções. É diferente do foco que o prefeito está dando. É importante, nos 2 lados, nós teremos 2 ou mais centros de convenção. Agora, um olhar diferente. Nós precisamos de um centro de convenções para eventos internacionais, de porte, para negócios que definam a nossa macroeconomia do Estado da Bahia. Então, eu acho que a querela política da disputa, ela não pode prescindir de um olhar estratégico de futuro quando se pensa em implantar centros de negócios. Essa é a nossa opinião. Joséildo Ramos dando a opinião aqui dele e provavelmente a opinião da bancada petista ao qual ele representa e lidera. Alan Sanches, eu faço uma pergunta para o senhor. O Centro de Convenções atual, o Centro de Convenções da Bahia, está fechado há cerca de 1 ano e meio depois de um acidente que, felizmente, não provocou vítimas humanas, não motivou vítimas humanas. Não é muito tempo para um equipamento desse estar fechado? Você já acabou falando tudo, porque você imagina a lentidão do governo do PT. Nós temos praticamente 1 ano e meio daquele desastre que eles colocaram lá dentro para fazer reforma. O governo do PT tinha colocado mais de 40 milhões para fazer reforma, não foi 5 milhões, mais de 40 milhões para fazer essa reforma lá, e desabou. E desabou. Agora, não adianta a gente falar, como o Joséildo está falando aqui, que vai ter um centro de convenções internacional. O nosso é para eventos internacionais, nacionais, populares, festivais, o que quiser. Porque, diferente do governo do PT, que gosta de superfaturar as obras, que não sou eu que digo, quem está falando aí são mais de 40 ações da Lava Jato, que gosta de superfaturar as obras, que coisas que a gente nunca imaginou na vida estão acontecendo. São 52 milhões, como ele falou, que veio do governo do PT. Veio do governo do PT, quando foi ministro, já que ele quer falar, quando foi da Caixa Econômica, quando todos esses estiveram no PT. Então, não pode colocar no colo da gente. Então, a partir do momento que você faz um estudo, nós fizemos um estudo, o Belitani, que é um gestor fantástico, um jovem brilhante, o Belitani, Guilherme Belitani, fez todo o levantamento, visitou outros centros de convenções, e a partir daí, não foi dizendo, não, vou fazer um centro de convenções para chamar. Não. Nós fizemos todo o levantamento para saber não só o custo, mas a capacidade que a gente precisava para atender todos os festivais, todos os encontros. Você me chamou bem a atenção, são quase 1 ano e meio. Você veja o quanto nós estamos sofrendo. O trade, quando a gente fala naquela região, porque ali em volta nós temos restaurantes, nós temos hotéis. O hotel estava fechando, aquele hotel ali do lado do centro de convenções, chegou a fechar. E lá, no dia da inauguração do lançamento do centro de convenções, nós tivemos ali o depoimento de uma das pessoas que estavam lá do trade, informando que recebeu o e-mail dizendo que voltaria já. Com esse anúncio do ACM Neto, da construção do centro de convenções, nós conseguiríamos realmente reabrir o hotel. Então, a destruição do turismo, porque você vê uma secretaria do turismo aqui, que hoje, o que ela trouxe? O que a Secretaria do Turismo do Estado tem feito pela Bahia? Ela não consegue. Primeiro que não há nem a decisão,
o Joseildo pode comprovar aqui, não existe nem a decisão do governo do Estado o que fazer com o centro de convenções. O Rui se arvorou, naquele momento, o Rui Costa, logo para dizer o seguinte, não, esse centro é pequeno, porque ele não tinha o que falar, porque ele não deve nem ter visto o projeto para saber a capacidade do centro de convenções, que foi dimensionado para qualquer tipo de evento, que já teve na Bahia e que terá muito maior. São mais de 20 mil pessoas lá dentro na parte interna, são 2 asas, cada asa comportando mais de 14 mil pessoas em cada asa, poderá ser eventos separados ao mesmo tempo, do lado de fora, então tudo isso a gente vai poder. Agora, o Rui Costa ele não conseguiu ainda tomar a decisão do que fazer com aquele centro de convenções que desabou, em parte. Ele não diz aonde será construído, não existe ainda aonde será construído. Ele deu uma orientação para que fizesse o seguinte, faça um estudo de viabilidade no parque de exposição. Não há decisão ainda, Pablo, do que fazer nem de onde. Por isso que ele não sabe quando é que será construído, porque não sabe nem aonde será construído. Obrigado, deputado Alan Sanches. Eu vou pedir o por obséquio do deputado Joséildo Ramos, porque já estamos nos encaminhando para o final. A gente vai fazer outros debates aqui. A presença dos dois é enriquecedora, enobrece a live e eu acho que é uma prestação de contas muito importante para vocês que estão assistindo agora nesse momento, mas eu não posso deixar de mencionar um assunto muito emergente que está acontecendo no oeste da Bahia. Hoje mesmo, o Matheus Carvalho, que é nosso gerente de jornalismo, conversou com representantes da Fazenda Igarashi, que foi invadida no dia 2 de novembro. Eles deram declarações sobre a invasão e o governador Rui Costa falou aqui que vai cobrar investigações, olha as imagens aí, vai cobrar investigações rigorosas e profundas sobre esse ato de vandalismo na Fazenda Igarashi. Em 30 segundos, deputado Joséildo Ramos, para depois o deputado Alan Sanches falar. O que é que o senhor acha desse episódio aí que aconteceu no oeste da Bahia? Olha bem, é uma pena porque haveria um contraponto. Sim, sim, mas a gente vai ter a oportunidade. Tá bom. Olhe bem, nós não somos favoráveis a nenhum ato de vandalismo, como aconteceu. O governo da Bahia está tratando essa situação. Me parece que uma estrutura enorme daquela não é estrutura que seja aderente a movimentos sociais reconhecidos pelo país. Nós estamos preocupados com essa situação e a gente acredita que o Estado da Bahia vai dar a sua resposta. Entretanto, existe um outro lado da história. Como se utilizam, não é, os recursos naturais da Bahia em detrimento da maioria da população que também tem direito. É preciso que isso seja bem resolvido. Agora, esse ato de vandalismo e a estrutura que foi usada para que essas pessoas, quase 1000 pessoas, chegassem até lá, isso não é ato dos movimentos sociais legítimos e reconhecidos pela sociedade brasileira. Perfeito, Joséildo Ramos. Alan Sanches, rapidinho, 30 segundos. Pablo, na verdade, mais uma vez o governo do Estado tentou se esconder. Tentou se esconder naquele desastre que teve por falta de fiscalização em Mar Grande, quando virou a lancha. Você não via um pronunciamento do governador do Estado querendo se distanciar daquilo da sua responsabilidade, e foi da mesma forma. Ele demorou, se não me falha a memória, 4 dias para tomar um posicionamento sobre esse desastre, esses atos aí de marginais, vândalos que estavam aí destruindo a propriedade aí produtiva, uma propriedade privada que traz alimento e coloca na mesa de todos nós brasileiros, não só baianos. Mas, mais uma vez, ele tentou, mas ele não conseguiu, com a pressão popular, a pressão dos parlamentares foi grande, e ele teve, sim, depois de 4, 5 dias, tentar trazer uma solução. Aí monta essa estrutura grande, mas sempre com atraso e com lentidão, que é a forma do PT de trabalhar. Deputado Alan Sanches, vice-líder do Democrata e do PV na Assembleia Legislativa, debatendo em alto nível com o deputado Joséildo Ramos, líder do PT. Não precisamos sequer de regras, de tréplicas, de réplicas, nada disso, porque são 2 cavalheiros, 2 homens públicos da melhor qualidade que estão nos privilegiando aqui com esse tipo de debate de estreia aqui no Linha de Frente. Eu vou pedir também 30 segundos a cada um para as considerações finais antes da gente terminar essa live aqui, Eduardo Souza, de muito sucesso, de público e de crítica. Alan Sanches, quem começou foi Joséildo e agora você finaliza. Eu trago uma mensagem de esperança para o povo baiano. Eu acho que a política é feita de ciclos. E o ciclo do PT, depois de quase 16 anos a nível do governo federal, e o governo da Bahia tiveram avanços, sempre tiveram, eu não posso, é inegável que se diga isso. Mas, graças a Deus, como a política é feita de ciclos, chegou a hora, sim, do Assemineto voltar ao poder e estar governando o estado da Bahia. Fez por Salvador, vai fazer pela Bahia. Joséildo Ramos, para encerrar, qual as suas frases aí
para os eleitores e os cidadãos baianos? Olha, eu me sinto confortável de estar aqui debatendo com o deputado, amigo, querido Alan Sanches, porque ele teve dos dois lados, né? Apoiou o governo Wagner e hoje está apoiando a oposição, está na oposição. Portanto, conhece de perto, disse dos avanços, é verdade, mas a Bahia se acostumou agora com democracia. Para voltar com aqueles tempos que nós conhecemos, e eu que fui prefeito, tive a mão pesada do que significa ser oposição na Bahia, então, o atual prefeito de Salvador, ACM Neto, cronologicamente é um cidadão novo, mas a prática política é antiga. É uma prática deplorável. Eu acho que a Bahia não quer reviver esses tempos mais uma vez. Então, eu acho que é muito importante que hajam esses debates e que, enfim, a gente discuta aquilo que é mais importante para a Bahia. Quero parabenizar o deputado por ter vindo, nosso companheiro, e estamos aqui à disposição. Muito obrigado a todos os dois, vocês foram excelentes nesse programa de estreia. É uma honra poder mediar esse debate e ser o cicerone aqui em nome da TV Aratu de iniciativas desse tipo. Faremos sempre, a cada semana teremos novidades, novos deputados, novos vereadores, todos eles tratando aqui sobre política e os rumos da Bahia até 2018. Vou encerrar com uma frase que não é minha, a frase é de Jeff Bezos, fundador da Amazon, um dos homens mais inteligentes e ricos do mundo. Ele diz o seguinte: se você não quer ser criticado, por favor, pelo amor de Deus, diz Jeff Bezos, não invente de criar nada novo. Pense nisso e até o próximo encontro. Um abraço.